Olá, estou aqui para lhe ensinar sobre o artigo 5º do Código Constitucional, dando ênfase nos seus direitos fundamentais. Seus direitos fundamentais são a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vou explicar um por um usando e usar exemplos para que você consiga entender. A inviolabilidade do direito à vida é um princípio constitucional brasileiro que protege a vida humana contra agressões do poder público e de indivíduos. Um exemplo real do uso da inviolabilidade do direito à vida no dia a dia pode ser visto em situações de atendimento médico emergencial. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente grave e é levada ao hospital, os profissionais de saúde têm o dever de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar a vida dessa pessoa, independentemente de sua condição social, financeira ou qualquer outra característica. Isso reflete a inviolabilidade do direito à vida, pois a vida da pessoa deve ser protegida e preservada acima de qualquer outra consideração. Outro exemplo é a proibição de práticas que coloquem a vida de pessoas em risco, como o arremesso de anões, que foi proibido por ser uma atividade que desrespeita a dignidade humana e coloca a vida dos participantes em perigo. Voltando ao assunto, agora vou falar sobre liberdade. A liberdade desse artigo pode ser lida de mais de uma forma: a liberdade de expressão, livre exercício profissional, liberdade de crença, inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e imagem. Um exemplo real do uso da liberdade garantida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira pode ser visto na liberdade de expressão. Por exemplo, quando uma pessoa participa de uma manifestação pacífica para expressar suas opiniões políticas ou sociais, ela está exercendo seu direito à liberdade de expressão, conforme garantido pelo inciso 4º do artigo 5º. Outro exemplo é a publicação de artigos científicos ou artísticos sem a necessidade de censura ou licença prévia, conforme o inciso 9º do mesmo artigo 1. Isso permite que pesquisadores, artistas e jornalistas compartilhem suas ideias e descobertas livremente, contribuindo para o avanço do conhecimento e da cultura no país. Esses exemplos mostram como a liberdade garantida pelo artigo 5º é aplicada no dia a dia, assegurando que todos possam expressar suas ideias e opiniões de maneira livre e sem medo de represálias. A igualdade do artigo 5º declara que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Um exemplo real do uso da igualdade garantida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira pode ser visto nas filas preferenciais em bancos e outros estabelecimentos. A lei assegura que idosos, gestantes e pessoas com deficiência tenham atendimento prioritário, garantindo que essas pessoas não enfrentem as mesmas dificuldades que outras em situações semelhantes. O direito à segurança, espécie de direito social, traz para o Estado o dever de implementar políticas públicas de segurança que garantam aos cidadãos o direito de ir, vir e transitar com tranquilidade nos locais públicos, e também, assegurem a defesa de sua integridade física e de seu patrimônio. Um exemplo real do uso da segurança garantida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira pode ser visto na inviolabilidade do domicílio. De acordo com o inciso X do artigo 5º, ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem o consentimento do morador, exceto em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Por exemplo, se a polícia precisa entrar na casa de alguém para realizar uma busca, ela deve ter um mandado judicial, a menos que esteja perseguindo um criminoso em flagrante. Isso protege os cidadãos contra invasões arbitrárias e garante a segurança e privacidade de seus lares. De acordo com a Constituição Federal, a propriedade atenderá à sua função social, o que se dá com o aproveitamento racional e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Um exemplo real do uso do direito de propriedade, garantido pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, pode ser visto na compra e venda de imóveis. Quando uma pessoa compra uma casa, ela adquire o direito de usar, gozar e dispor desse bem como desejar, dentro dos limites da lei. Isso inclui morar na casa, alugá-la, reformá-la ou até vendê-la no futuro. Outro exemplo é o direito de um agricultor sobre suas terras. Ele pode cultivar, colher e vender os produtos agrícolas que produz em sua propriedade. Além disso, ele tem o direito de proteger sua terra contra invasões ou o uso indevido por terceiros. Eu só falei o básico desse artigo. Ele abrange muito mais conteúdo do que eu falei, mas tudo o que foi dito aqui
São direitos que são usados no dia a dia de qualquer cidadão, brasileiro